Fala pessoal, eu sou Maurício, você está no Entre Destinos e Histórias e hoje vamos contar a história de uma das mulheres mais importantes da América e, quiçá, do mundo. Evita Peron, como é mundialmente conhecida, tem uma história que deve ser revisitada por todos nós, pois sua luta garantiu direitos das mulheres não só na Argentina, como serviu de inspiração para toda a América Latina e o mundo. Por isso, pegue sua pipoca, se ajeite e senta que lá vem história. Antes de se tornar uma mulher tão influente e importante na política argentina, Evita nasceu em um pequeno povoado ao redor de Buenos Aires, que era essencialmente agrícola e contava com aproximadamente 3.000 habitantes. Evita era a filha mais nova e contava com outros 4 irmãos. Seu pai não era casado com sua mãe. Desde pequena, Evita demonstrava possuir talentos para a carreira artística e por isso, aos 15 anos, mudou-se para Buenos Aires e aqui começou a gravar radionovelas e foi subindo na carreira até finalmente interpretar papéis mais importantes e se destacar no cenário nacional, gravando até mesmo um filme. Foi nessa época, quando Evita já estava mais conhecida perante o público, que acabou por encontrar seu futuro marido, Juan Domingo Perón. Eles se encontraram em um jantar beneficente, destinado às vítimas do terremoto de 1944. A partir daí, Evita e Perón não mais se desligaram um do outro, vindo a se casar posteriormente. Aqueles que pensam que a carreira política ativa de Evita apenas começou com a sua união com Perón estão enganados, porque Evita já tinha um papel importante no sindicato dos radialistas, quando ela participava das radionovelas, e também era ligada às causas sociais, como essa causa do terremoto de 1944, onde com mais outras atrizes, artistas, se reuniram para organizar esse jantar beneficente. Perón, por outro lado, ainda não era presidente da Argentina. Após o casamento, com Perón já como presidente, Evita passou a atuar mais ativamente na política, desligando-se da carreira artística. Dizia-se que, enquanto Perón negociava com o Congresso, com outras classes políticas, Evita era quem conversava diretamente com o povo, preocupada com as classes sociais, e por isso, já naquela época, fundou a Fundação Evita, que hoje é o Museu Evita, que eu tive a oportunidade de conhecer e vou, enquanto apresento para vocês a história dela, apresentar algumas imagens aqui. Por mais que Evita sempre trajasse vestidos com um certo luxo, sapatos, etc., ela sempre estava perto do povo em seus discursos, em suas ações, em suas providências. E uma delas, talvez a que mais a destacou, foi quando, logo após Perón ter sido eleito presidente, encabeçou um projeto de inclusão da mulher na política, garantindo os direitos ao voto feminino e também a possibilidade de que mulheres concorressem aos pleitos. Além dessas causas, Evita também lutou por outras causas sociais, como a criação de hospitais, de casas de acolhimento a mulheres que sofriam de violência doméstica, de casas de acolhimento a crianças, escolas, entre outros. A relação de Evita com a independência das mulheres também se passou com a criação de escolas em período integral para as crianças. Assim, as mulheres poderiam trabalhar para sustentar sua casa. Muitas delas, inclusive sua mãe, criaram seus filhos sem a presença dos pais. E por isso, tendo exemplo em casa, Evita percebeu que isso era necessário, que as escolas em tempo integral poderiam ajudar na situação dessas mulheres. É claro que, como qualquer personagem histórico, Evita, e principalmente Perón, tem suas contradições. Aqui na Argentina, percebi que a população tem, principalmente com ele, uma relação de amor ou ódio. Em relação a Evita, as contradições que são apontadas pelo povo são de que, sim, ela até poderia conversar com os mais pobres, destinar esforços para os mais pobres, porém andava sempre com joias, com vestidos caros e outras coisas. Evita justificava esse tipo de se trajar, esse tipo de agir, com os seguintes motivos.
dizendo que todos poderiam alcançar essa posição e que também não é porque ela trajava boas roupas, que ela utilizava joias, que não poderia ser uma porta-voz dos anseios sociais. E com essa postura, Evita atingiu coisas que mulheres jamais tinham atingido à época, especialmente mulheres aqui da América do Sul. Por exemplo, Evita, além de visitar outros países do nosso continente, também foi enviada em missões à Europa, visitando o Vaticano, França, entre outros, onde levou os anseios da América do Sul, as vontades da América do Sul, aos representantes políticos daqueles países e demonstrou também àqueles representantes que as mulheres da América do Sul também teriam voz e força para que representassem seus países em suas causas. Eva foi tão importante na garantia dos direitos das mulheres que, com a possibilidade de voto e eleição delas, criou-se o Partido Peronista Feminino, que ela encabeçou por um tempo. Inclusive, ela foi ascendendo tanto neste partido que, quando da reeleição de Perón, o povo foi às ruas clamando para que Eva assumisse a posição de vice-presidente, fosse candidata a vice-presidente. O que ela, já um pouco abalada com a doença que veio a levá-la a óbito, acabou recusando, mas com um discurso muito emocionante, em que se sente que ela, sobretudo, pensava em garantir os direitos da população, não necessariamente estando em uma posição de vice-presidente ou sendo apenas a primeira-dama. Aquella fecha inolvidable me formulé yo misma y ante mi propia conciencia voto permanente y por eso me entregué desde entonces al servicio de los descamisados, que son los humildes y los trabajadores. Tenía una deuda casi infinita que saldar con ellos, que habían reconquistado a Perón para la patria y para mí. Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y con mi deuda. No tenía entonces ni tengo en estos momentos más que una sola ambición, una sola y gran ambición personal. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que Evita quería ser cuando me decidí a luchar codo a codo con los trabajadores y puse mi corazón al servicio de los pobres. Yo no quiero otro honor que ese cariño. Aceptar otra cosa sería romper la línea de conducta que le impuse a mi corazón y darle la razón a los que no creyeron en la sinceridad de mis palabras y que ya no podrán decir jamás que todo lo hice guiada por mezquinas y egoístas ambiciones personales. Estoy seguro que el pueblo argentino y el movimiento peronista, que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso, ella es inquebrantable e indeclinable. Y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón. Com apenas 32 anos de idade, Eva descobriu que estava acometida de um câncer de colo de útero, após sofrer alguns desmaios, mal súbitos e após ter sido diagnosticada inicialmente com anemia, um diagnóstico equivocado. Eva sentia muitas dores e, na época, o tratamento e o diagnóstico dessa doença não era tão preciso como é hoje. Há que se destacar também que essa doença, quando se manifesta nas mulheres enquanto muito jovens, tende a ser mais radical, espalhando-se com mais facilidade. Como vimos anteriormente, Evita nasceu em 1919 e descobriu a doença com apenas 32 anos de idade, vindo a falecer com 33. Quando de sua morte, Evita já estava muito debilitada.
Disse que pesava menos de 40 quilos, não conseguia mais sair da cama, mas mesmo assim tratou de prestar últimos discursos para a população e disse aqui, que Evita tinha um medo de ser esquecida. O seu velório, até então, foi o maior que já se viu na Argentina. Ele durou por 13 dias e estima-se que mais de 3 milhões de pessoas passaram pela Avenida 9 de Julho, se dirigiram até a CGT, onde ela estava sendo velada, para dar o último adeus a Evita. Como vocês podem ver nas cenas que eu capturei no museu, a comoção parecia realmente ser gigante. Havia uma certa sensação de injustiça, porque uma mulher tão jovem e tão batalhadora, que havia conseguido garantir tantos direitos, que havia lutado por tantas causas, por que essa mulher deveria partir tão cedo? Porém, não é aí que a história realmente termina. A história de Evita realmente termina. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando do vídeo e também está achando interessante a história da Eva Peron. Saiba que para contá-la a vocês não foi exatamente fácil. Não é somente ir ao museu e recontar a história aqui. Tive todo um trabalho de pesquisa anterior, de checar fontes e trazer, é claro, com ressalvas, a história mais próxima da real possível. Por isso eu peço que, se você quiser, deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, para que essa história possa ser contada e repassada à frente, porque ela realmente merece ser repassada. Na visita ao museu, percebe-se que uma parte da história não é contada, que é a história de seu corpo após a morte. É um motivo importante para isso. O corpo de Evita teve verdadeiramente uma peregrinação, e Evita demorou muito para que finalmente descansasse. Após a morte de Evita, Peron solicitou a um médico de sua confiança que iniciasse os trabalhos de conservação do corpo, ou seja, ele queria que Evita fosse imortalizada, não só em suas ideias, em seus ideais, mas também em seu corpo físico. A história conta que esse médico de confiança, chamado Dr. Ara, ao passo que começou a trabalhar com o corpo de Evita, se encantou e realmente se apaixonou pela obra que estava produzindo. Através de uma técnica chamada de parafinilização, ele buscou conservar todo o corpo de Evita, inclusive seus órgãos internos. Disse que, para deixá-la o mais fielmente conservada, chegou a inserir articulações artificiais em seu corpo para garantir os movimentos com o tempo. Porém, com a queda de Juan Domingo Perón, através do golpe militar, ele acabou sendo transferido para a Espanha e o poder sobre o corpo, que estava na CGT à época, passou para os militares. Aqui na Argentina dizem que esse corpo, nos primeiros dias que os militares o tiveram, ele foi carregado dentro de um carro de flores, um carro de venda de flores, de uma floricultura, e que, agora, claro, mais como uma lenda, que toda noite ele estacionava em determinadas ruas da Argentina, e que pela manhã, ao lado desse carro, amanheciam flores. Ninguém sabia ao certo onde o corpo estava, até porque o médico, Dr. Ara, fez algumas réplicas para tentar enganar os militares quando da iminência do golpe. Contudo, nada disso deu certo, nada disso funcionou. Apenas serviu para que os militares levassem essas réplicas, tentando despistar o real paradeiro e destino de Evita. Seu corpo, então, foi transferido para a Europa, onde ficou lá por vários anos, na Espanha, e quando retornou para a Argentina, foi finalmente enterrado no cemitério da Recoleta, sob uma seguinte condição, de que fosse enterrado a pelo menos 7 metros de profundidade e que houvessem blocos de concreto, evitando assim um novo sequestro, ou então que novas peregrinações fossem realizadas, entre outros. Hoje, o túmulo de Evita é um dos mais visitados no cemitério da Recoleta. Quando se dirige ao local, verá que sempre haverá um argentino ou um turista prestando suas homenagens à eterna Evita Peron. Mas mais do que o significado dessa ida das pessoas até o túmulo,
ou então todo o significado desse martírio que o corpo passou após a sua morte. O que eu percebi aqui do museu e das pessoas com quem conversei é que, de fato, enquanto Evita fosse uma figura controversa, especialmente devido à sua ligação iminente, sua ligação umbilical com Juan Domingo Perón, a sua importância para a política argentina, para a garantia de direitos das mulheres, a sua importância para a garantia de direitos das crianças é inegável. Não há como pensar em garantias de direitos femininos na Argentina sem conectar ao nome de Evita. E isso a história jamais apagará. Tampouco o posicionamento político A, B ou C. O legado que Evita deixa respira até hoje, em campanhas sociais, em hospitais que ela fundou, em escolas que ela fundou. É claro que há resistência ao governo de Perón, é claro que há classificação do governo de Perón como uma ditadura, mas pensando na personagem Evita, na pessoa Evita, temos a certeza de que realmente, enquanto esteve viva, lutou por uma causa, lutou com unhas e dentes por essa causa. Trouxe até o último dia essa causa em seus discursos e suas atitudes. Por isso, quando digo que povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, é necessário que sempre lembremos da história de mulheres como Evita, para não desvalorizarmos essas personagens tão importantes para a nossa sociedade. Como experiência pessoal, visitar o museu foi algo realmente emocionante. Posso garantir a vocês que a visita ao museu, sim, vale a pena. Claro que cada um vai ter suas experiências pregressas. Eu mesmo tenho uma história muito forte ligada à doença que Evita também teve, mas estar lá e entender todo o processo de luta dessa mulher fez com que eu me orgulhasse de ter vindo até aqui para contá-la a vocês. Por isso, eu agradeço a companhia de quem esteve até agora aqui assistindo esse vídeo até o final, porque são pessoas como vocês que vão garantir que essas histórias permaneçam vivas entre nós. Valeu, pessoal. Um abraço.